irmãos. Nós estamos dando início ao nosso culto nessa noite. Para nós é um motivo de grande alegria poder receber nossos irmãos. Nós estamos também nos adaptando a um novo horário, tá, irmãos? Então, ainda tem aquela turma que está vindo meio devagar, 19h30, nesses 32 anos de ministério. O pastor Sérgio tentou mudar logo agora, próximo do aniversário. Então, quando chegam alguns aqui, pastor, mas já começou? É por aí mesmo, já começou, 19 horas. Então nós estamos aqui nessa noite. E estar aqui significa o que para você? Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser a referência de alguma coisa para você e para mim. É lugar de adoração, é lugar de gratidão, é lugar de aprendizado, de educação, de tantas coisas boas. Por isso Davi se alegrava no tabernáculo, das romarias que eles faziam, indo para o tabernáculo ali, cantando, né? Existe um termo chamado romagem, que é justamente isso. Quando eles caminhavam para o tabernáculo, eles salmodiavam o Salmo 23, 71, todos esses que nós conhecemos, declarando a grandeza do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, cada um de nós. Temos motivos, nós temos motivos para nessa noite sermos adoradores, para agradecermos ao Senhor. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, todos que estão participando deste culto, aqueles que nos assistem também, ou que irão nos assistir em algum momento. Que Deus assim nos abençoe com o seu Santo Espírito. Nós vamos ouvir nosso prelúdio, e após o prelúdio nós faremos uma oração. Mas faça a sua oração agora durante o nosso prelúdio. Convido a congregação a se colocar em pé para nós orarmos, darmos continuidade ao nosso culto nesta noite. Bendito Deus e amado Pai, Senhor, grande é a nossa alegria por poder estar aqui. Senhor, são muitas as razões para estarmos aqui, e nós reconhecemos, ó Deus, que em primeiro lugar o Senhor derramou o Teu Santo Espírito em nossos corações, e este nos convenceu do pecado em que vivíamos, da justiça do Senhor e do juízo. E por essa influência, por essa ação divina do Espírito Santo do Senhor, nós fizemos uma escolha, ó Deus, a melhor escolha, de reconhecer Jesus Cristo como Teu Filho amado, aquele que se pôs na cruz do Calvário, ali em substituição pelos nossos pecados, como Senhor das nossas vidas, como nosso Redentor, como nosso Salvador. E hoje nós estamos aqui como família, como igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por cada segundo da nossa vida, por cada fração, Pai. Tu tens sido Deus maravilhoso. Senhor, nós clamamos pela Tua igreja, o Teu povo espalhado sobre a face da terra, sobre o Teu Israel nação, ó Deus, que neste momento está ali em batalhas, mas que sobre ele reside a promessa do Senhor, que a paz seja sobre Israel. Amado Deus e Pai,
toca nos corações, desperta, ó Deus, aquela sede que o salmista declarou que ele tinha, que a alma dele tinha sede do Deus vivo. Esta sede que nós queremos ter todos os dias, Senhor Deus, de estarmos na Tua presença, de sermos ministrados pelo Senhor. Obrigado, Pai, que cada ato deste culto chega diante do Senhor como um perfume suave e agradável ao Senhor. Senhor, nós colocamos nessa hora aqueles que estão impedidos de se reunirem como nós aqui estamos, mas não de buscarem a Tua presença, porque o Senhor é onipresente. Se eu posso estar, Senhor Deus, visitando cada leito de hospital neste momento. Se eu posso estar visitando, ó Deus amado, aquelas famílias, casais, pessoas que estão, ó Deus amado, neste momento tendo problemas relacionais. Por aqueles, ó Deus, que estão angustiados na alma, por problemas, ó Deus, de diversas áreas, ó Deus, financeiro, relacional, espirituais, ó Deus. Senhor, dá o refrigério, ministra a bênção, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, e não há outro lugar melhor para estarmos senão na Tua presença. Senhor, recebe a nossa adoração, e nós a fazemos, Pai, esta oração no nome daquele que vive e reina, daquele que é ressurreto, Senhor dos senhores, Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Amados, vamos adorar o Senhor com o nosso hino 177, do Hinário para o Mundo Cristão. Primeira, terceira e quarta estrofe do hino. Existe um nome sem igual, inspira meu louvor, um som glorioso de vida, é o nome do Salvador, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, força, onde quer que eu vá, dirija o meu viver, louvor e força sempre dá, com seu amor e poder, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei nos salmos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Aleluia. Os amados podem se sentar. Eu quero fazer uma leitura bíblica de um salmo bem conhecido, de um dos salmos bem conhecidos, Salmo de número 100. O salmista diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre-se que o Senhor Deus, Ele nos fez, e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Glória a Deus. Nós vamos
louvar o Senhor neste momento, amados. E nós temos alegria de nessa noite termos convidados aqui, irmãos e irmãs, são todos bem-vindos. E nós queremos neste momento convidar o irmão Silas Rodrigues para nos alegrar e juntamente com ele adorarmos a Deus com essas canções. Nosso irmão Silas é alguém muito conhecido em nossa denominação batista, mas também percorre por outros caminhos aí também do Senhor, né? Da igrejas, e ele tem esse chamado maravilhoso para adorar a Deus com a sua voz, como cada um Deus tem chamado, né? Para uns para evangelista, outros para cantores, outros para pastores, né, meu irmão Silas? E assim nós vamos, servindo ao Senhor com muita alegria. Seja bem-vindo entre nós. Adoro o Senhor. Quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Cantar para mim, como o pastor disse, é ministério, irmãos. E este ministério há 50 anos está fundamentado em 2 versículos do capítulo 146 de Salmos, que diz: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Amém? Estou alegre em estar com os irmãos, rever aqui irmãos que há tempo a gente não vê, né, Terezinha? O esposo dela, Terezinha, eu a conheci ainda jovem, solteiro, novinho, pastor Juarez, Sérgio, né? E é uma alegria muito grande poder rever esses irmãos. Eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Conceição, está ali para se colocar de pé. Também está comigo a cantora Priscila Racha e o Walter, que é o esposo dela. Falei para o pastor que você não canta porque o Arthur não está deixando, viu? Está tirando a respiração. Muito obrigado pela presença de vocês. O primeiro hino que eu canto tem o título Do Outro Lado do Rio. Nós sabemos que aqui nós estamos de passagem. Um dia, esta existência nossa aqui vai findar e nós vamos atravessar o rio da vida e adentrar as nações celestiais, onde há uma morada muito especial para nós, do outro lado do rio. Decidido e constante, minha passagem foi comprada lá da cruz. O meu destino fica além do horizonte. Estou indo para morar com meu Jesus. Minha morada fica do outro lado do rio, onde as ruas são de ouro e cristal. Esta viagem é um grande desafio, mas não desisto do meu lar celestial. Neste trajeto já perdi muitos amigos que desistiram da morada celestial, mas na certeza de que Cristo está comigo, vou prosseguindo pro meu alvo até o final. Minha morada fica do outro lado do rio, onde as ruas são de ouro e cristal. Esta viagem é um grande desafio, mas não desisto do meu lar celestial. Minha morada fica do outro lado do rio, onde as ruas são de ouro e cristal.
É preciso assegurar o passaporte, né? Carimbar a passagem, porque senão a coisa não funciona. A Priscila e o Walter vão viajar semana que vem. Já carimbaram lá, fizeram check-in, está tudo certinho. E para esta morada, nesta cidade, onde as ruas são de ouro, os muros de cristais, é preciso que a sua passagem esteja certinha, carimbada, porque senão você não. O que eu canto a seguir conta a história de um homem que andou aqui na terra há mais de 2000 anos, realizou muitas obras, muitos milagres, que a história nos conta. E nem mesmo passar desses mais de 2000 anos conseguiram jogar os seus feitos no esquecimento. Com os olhos da fé, eu posso vê-lo agora entre os presentes. Ter certeza de que um dia vou poder tocar em suas mãos, vou poder olhar em seus olhos serenos e negros e ver como é o rosto de Cristo. Eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Seus olhos serenos e leigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras nos quadros pintados, aquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre, eu creio em um Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Quantos conhecem? Levantem as mãos. Então vamos formar um coral agora. Cantem comigo, solte a sua voz. Bem forte, bem vibrante. O bom papel ele diz: não creio em Cristo vencido. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre, eu creio em um Cristo que é vencedor.
Amados, esse dia glorioso se aproxima. Nós temos visto tantos sinais, e nós sabemos que, apesar dessas coisas, sinais e coisas que estão acontecendo também ruins, existem promessas de Deus, porque Ele diz que o pecado ele vai se multiplicar, mas a graça sempre será maior do que a iniquidade. E nós que estamos aqui hoje adorando, buscando, ouvindo essas mensagens de esperança, nós somos chamados a compartilhar essa mensagem. Eu quero convidar os amados a se colocarem em pé. Nós estaremos dedicando ao Senhor as nossas vidas, os dízimos, as ofertas. Adore ao Senhor neste momento. Nós vamos adorar o Senhor com o hino 433 do Inário para o Culto. Usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. 433. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor Deus, porque tudo vem de Ti. O Senhor tem nos abençoado, Pai, com saúde e com diversas outras capacitações, ó Deus, para o trabalho, para cuidarmos da nossa família. E agora, nesta hora, Senhor Deus, nós voltamos para um momento muito especial de consagração, para este ato de fidelidade e amor ao Senhor e à obra do Senhor. Santo Deus e Pai, abençoa os teus filhos e filhas, Pai Santo, que nessa hora, Santo Deus, te adoram, te bendizem, Santo Deus, por tantas bênçãos, Pai. Senhor, que nada lhes falte, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, Santo Deus, de uma forma exponencial, ó Deus. Senhor, nós agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. Senhor, que nós possamos ser uma boa referência para o mundo, mostrando para o mundo, ó Deus, que vale a pena confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, ó Deus. Amado Deus e Pai, obrigado por esta obra, Santo Deus, pela tua igreja, por esta agência do teu reino, Santo Deus, que o Senhor implantou aqui na terra para anunciar as boas novas do reino do Senhor, as boas novas do Evangelho da salvação. Senhor Deus e Pai, que nada venha faltar neste ministério. Senhor, abençoa essa comunidade, abençoa o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo. Senhor, tenha misericórdia de tantas vítimas, ó Deus, de tantos problemas. Mas nós sabemos, ó Deus, que a pior enfermidade que o homem pode ter está instalada em sua alma. Por isso, Senhor, que este Evangelho não deixe de ser pregado, porque ele anuncia Jesus Cristo. E nós aprendemos, Pai, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, que a nossa nação conheça e experimente o poder de Cristo Jesus. Que este mundo, ó Deus, tão sedento, tão carente, também reconheça, Santo Deus, experimente a graça salvadora de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, assim agradecidos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Os amados podem se sentar. Antes de nossas crianças seguirem para o culto infantil, né? Elas vão sair do templo, mas vão para uma sala ali anexo.
Nós queremos, irmãos, dar algumas informações importantes. Nós estamos no mês de outubro, mês de aniversário da nossa igreja, 32 anos. Nós estamos num processo de revitalização, de crescimento, e nós contamos com a oração de todos, contamos com as intercessões, e que o Senhor assim nos abençoe. No próximo domingo, nós estaremos recebendo aqui em nossa igreja, para essa ocasião também de celebração, e fecharemos então esse mês com o grupo de homens cantores da Igreja Evangélica Batista de Vitória, IEBV. Então estarão aqui conosco, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e os amados estão convidados também para esse momento, para essa oportunidade. Nós queremos muito agradecer a todos que contribuíram, que participaram com a história desse ministério. Nós temos irmãos que estão morando mais distantes, outros que nos deixaram, partiram para a presença do Pai, mas o legado deles ficou, está aqui, e nós reconhecemos a contribuição de todos. E nós, que estamos aqui presentes nessa geração, nós estamos aqui neste tempo muito especial, e que nós sejamos determinados para servir ao Senhor, para contribuir com a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então agora quero convidar as crianças para seguirem a irmã Joelma. Isso, podem seguir a tia Joelma aí. Eu quero convidar o nosso pastor convidado para a noite de hoje, o pastor Juarez Mendes. Eu não cheguei a fazer a apresentação dos nossos visitantes, né? Temos outros casais aqui também. A irmã Ana está acompanhando, a esposa do pastor. O nosso irmão Silas, falando da esposa, o nome, por favor, irmão Silas. Irmã Conceição, muito obrigado pela presença. O casal também que já foi mencionado aqui. Que o Senhor esteja abençoando. Mas então, amados, nós temos essa gratidão de receber a todos vocês aqui conosco nessa noite. Eu passo a palavra para o meu querido pastor, foi meu professor do seminário, e isso colaborou muito, pastor. Creio que sim, tem colaborado bastante, como referência, né, de pessoa, de homem de Deus, pastor emérito na primeira igreja batista de Jardim Camburi, e está aí servindo ao Senhor, continua servindo ao Senhor com mentorias. Tem um grupo muito especial, o Entre Líderes, que eu sempre estou lendo ali as publicações, faço as leituras, porque são edificantes, e assim eu me renovo, pastor, e que o nosso Deus possa usá-lo nessa noite, na entrega da mensagem do Senhor, para a nossa edificação. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Sérgio. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Sérgio, como ele disse, na época do seminário, e de lá para cá. Então eu tenho tido a alegria de ver a sua fidelidade, a sua firmeza no ministério. Aliás, eu dias atrás recebi uma foto do templo e dos irmãos reunidos lá em Domingos Martins, aquilo que Deus tem feito naquele lugar tão desafiador, e aquilo que é a igreja Domingos Martins hoje. Nós todos sabemos, Deus usou muito a sua vida para aquela realidade, para aquilo que está acontecendo. E aqui está o seu novo desafio, não é? Esse, como você acabou de dizer, um processo de restauração, um processo de reestruturação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu trago essa palavra de encorajamento aos irmãos, não é? A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou presente. A presença mais importante em qualquer ato que se diz da igreja cristã é a presença de Jesus. Mas é claro que vocês querem ser bem mais do que 2 ou 3. Então esse é um assunto para oração, é um assunto para busca da face de Deus, porque nós lemos no capítulo 2 do livro de Atos que o Senhor é quem acrescentava à igreja
aqueles que iam sendo salvos. E realmente é Deus quem faz isso, não é? A igreja faz o seu trabalho, a igreja desenvolve o seu ministério, mas quem faz a igreja crescer, na verdade, é Deus, através da obra do Espírito Santo. E eu espero que daqui a alguns anos os irmãos possam ver efetivamente aqui neste lugar muitas outras pessoas chegando aqui para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Alegria muito grande de ver o querido Silas com esse vozeirão que Deus te deu, amado. Poxa vida, é uma bênção. E a gente fica pensando como é que Deus capacita algumas pessoas de uma maneira tão marcante, tão especial. A voz do Silas não é apenas uma voz possante, forte, mas é muito agradável também para a gente ouvir, não é? Acho que vocês concordam comigo, não é verdade? Muito agradável. Queridos, eu quero saudar os irmãos por esta ocasião, este mês de celebração do aniversário. E, como já disse, agradeço ao pastor Sérgio pela oportunidade de participar destas celebrações pelo aniversário desta igreja. A passagem da Bíblia, cuja leitura quero fazer para nossa meditação nesta noite, está no livro de Apocalipse. Se você tem uma Bíblia, eu quero encorajá-la a abrir a sua Bíblia, ou se você usa a Bíblia no celular, a encontrar esse texto, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Esta é a escritura que eu quero ler com vocês, e eu quero fazer um pedido que quando a gente terminar a leitura, se você pode manter ainda esse texto aberto para a gente olhar mais detidamente algumas frases, algumas expressões desta escritura. Mesmo assentados como vocês estão, então, por favor, acompanhe a leitura desta passagem. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E esta parte da escritura termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Que Deus nos dê discernimento desta preciosa palavra que está aqui diante dos nossos olhos. Eu quero colocar em destaque inicialmente a frase que aparece no versículo 8, no início, quando o Senhor Jesus diz assim: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras.
Como sabem os irmãos, nós temos aqui em Apocalipse 7 cartas que foram escritas para 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, segundo a gente sabe, elas foram ditadas pelo Senhor Jesus e escritas pelo apóstolo João e naturalmente enviadas então aos pastores, aos líderes daquelas igrejas. Quando a gente lê essas cartas, as 7, a gente percebe que normalmente elas contêm elogios, elas contêm algum tipo de repreensão, de reprimenda e também alguma recomendação, tipo assim, o que aquela igreja deveria fazer, deveria observar. E aí há um fato que eu considero bastante interessante quando a gente olha para essas cartas. Há 2 destaques entre elas que por justiça é importante que façamos. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Se você olhar, se você volta e lê as cartas dirigidas a essas 2 igrejas, você vai perceber que não há nenhuma repreensão, nenhuma reprimenda para as pessoas dessas 2 igrejas, apenas elogios. Especialmente nós observamos isso na carta cuja leitura acabamos de fazer, a igreja de Filadélfia. Quando o Senhor Jesus diz: eu conheço as suas obras, eu sei aquilo que você está fazendo, eu sei como vocês estão vivendo. Esta expressão, ela tem um sentido muito forte de reconhecimento, de elogio. E esse, naturalmente, a gente percebe, é o propósito com que Jesus usa essa expressão. Quando a gente olha para as outras 5 cartas, então a gente vai observar que cada uma delas recebeu alguma repreensão, havia alguma coisa de errada, alguma coisa que merecia uma reprovação da parte de Deus. Mas a igreja de Filadélfia, ao contrário daquelas 5, não recebeu nenhuma palavra nesse sentido, ou seja, nós podemos dizer, e é o que eu estou afirmando nesta noite, que Filadélfia era uma igreja aprovada por Deus, uma igreja que recebeu uma palavra muito especial de aprovação. Queridos, se há uma coisa que atualmente não falta no Brasil, são igrejas. Nós temos igrejas por todo lado, temos igreja para todos os gostos. Na verdade, eu busquei uma estatística sobre o número de igrejas evangélicas que nós temos no Brasil hoje. A gente nunca vai ter certeza, porque é difícil a gente imaginar uma estatística correta a respeito do número de igrejas. Mas o número que eu cheguei, 288 mil igrejas evangélicas no território nacional. De acordo com a Receita Federal Brasileira, uma média de 25 novas igrejas se organiza por dia no Brasil. É praticamente, pastor Sérgio, uma nova igreja para cada hora, para cada 60 minutos. E essa estatística se baseia no pedido que as igrejas fazem de CNPJ à Receita Federal. E por isso eles têm então essas informações. É claro que quando nós pensamos nesse grande número de igrejas, por um lado nós louvamos a Deus, porque é muito melhor ter uma igreja, por mais deficiente que ela seja, ou talvez até questionável que ela seja, do que ter um bar servindo bebida e levando pessoas à embriaguez. Claro.
Mas há uma questão que nós precisamos lidar com ela. Quantas dessas igrejas são aprovadas por Deus? Quantas dessas igrejas que poderiam, à semelhança da igreja em Filadélfia, receber uma palavra de aprovação da parte do Senhor Jesus? Quantas dessas igrejas? Queridos, a Memorial está fazendo 32 anos de vida, de organização. E então, pastor, eu estava pensando, se hoje Jesus mandasse uma carta para essa igreja, ele escreveria uma carta parecida com a carta que dirigiu a igreja em Filadélfia. Ele iria dar uma palavra de aprovação e dizer: essa é uma igreja aprovada por Deus. Mas então, aí a gente tem a seguinte pergunta: o que é uma igreja aprovada por Deus? É lógico que se eu abrisse aqui a oportunidade para vocês falarem, vocês apresentariam algumas características, alguns indicadores do que pode se chamar de uma igreja aprovada por Deus. A gente não teria tempo nem condições aqui nesta noite de apresentar um conjunto de características, de indicadores do que é uma igreja aprovada por Deus. Por isso, com base nesse texto, eu separei 3 características, 3 indicadores de uma igreja aprovada por Deus, porque eu creio que assim como eu, vocês, nós todos queremos ser uma igreja aprovada por Deus, verdade? Amém? Queremos, desejamos, queremos ser uma igreja que alegra o coração de Deus, uma igreja que para Deus ela tem a sua aprovação. Então quero mencionar a primeira característica de uma igreja aprovada por Deus: é uma igreja que aproveita as oportunidades. Uma igreja que aproveita bem as oportunidades. No versículo 8, aí no seu texto, a palavra do Senhor é assim, ou diz assim: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. Queridos, dentro do contexto dessa escritura, a ideia de porta aberta aqui fala sobre oportunidade. Que Deus está dizendo para aqueles irmãos lá de Filadélfia é a seguinte: eu dei a vocês uma oportunidade para fazer o trabalho, para fazer a obra. Eu estava lendo que Filadélfia, das 7 cidades onde estavam as igrejas que receberam as cartas, Filadélfia era a cidade mais nova, a cidade mais recente. Isso pode indicar que a igreja naquela cidade não era uma igreja tão antiga, provavelmente uma igreja bem nova. Mas nós sabemos que a cidade de Filadélfia era uma cidade de fronteira. Ela estava no ponto que era o portão para a entrada no continente asiático. Passava por ali uma estrada que ligava o Oriente ao Ocidente. Isso mostra então que aquela igreja tinha uma posição, ou aquela cidade tinha uma posição estratégica, uma rota comercial, era um polo de influência na região. No meu entendimento, o que Deus está dizendo na sua escritura para aqueles irmãos é que a igreja em Filadélfia, ela se valeu daquela realidade. Ela levou em conta o fato de estar numa posição geográfica em que ela podia provocar influência em toda a região, porque as pessoas passavam por ali.
porque ali era o polo que irradiava. Na verdade, a cidade de Filadélfia, ela foi criada com o propósito de irradiar a cultura helênica. E agora, Deus está dizendo: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. E a igreja soube aproveitar isso. Ela se valeu dessa bênção de Deus e tornou-se referência do Evangelho no seu contexto. Necessariamente a gente pergunta: quais são as portas abertas aqui para essa igreja? Quais são as oportunidades que Deus tem dado a essa igreja para exercer o seu ministério? Pastor Rick Warren, agora já jubilado, mas por tantos anos pastor de Saddleback, na Califórnia, e muito conhecido no Brasil e no mundo, ele escreveu num dos seus livros dizendo o seguinte: nós não criamos oportunidades, quem cria oportunidades é Deus. O que nós precisamos fazer é identificar as oportunidades, é perceber as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Pastor Rick Warren, ele usa a figura do surfista, e ele diz: o surfista, ele não cria as ondas, não cria. Ele às vezes fica um bom tempo esperando que as ondas se tornem altas, elevadas, ideais para surfar, e então quando as ondas estão prontas, o surfista vai usar aquelas ondas para aquilo que gosta de fazer, aquilo que a ele apraz fazer. Essa é a realidade da igreja. Abrir os olhos, perceber o que é que essa igreja pode fazer nesse contexto, nessa ambiência, de que modo a igreja pode tocar, chegar aos moradores deste lugar. Muitas igrejas têm feito isso, e eu imagino que vocês aqui também. Algumas igrejas percebem uma carência na área de educação e começam a escola. Às vezes um começo muito modesto, mas que responde a uma necessidade das pessoas e daí cresce. Muitas igrejas abrem o seu espaço físico ao longo da semana para oferecer dezenas de cursos que são relevantes para as pessoas, que vão ajudar as pessoas a melhorar a sua renda, acrescentar algo à sua formação profissional. Algumas igrejas, elas estão muito atentas, elas estão muito ligadas para oferecer cursos diversos, não apenas para a sua membresia, para servir desta forma a sua comunidade. Quero mencionar uma coisa para você. Eu fui pastor por 25 anos da Primeira Batista Jardim Camburi. Quando cheguei na igreja, não muito tempo depois, uma pessoa foi à minha sala e disse: pastor, nós precisamos abrir aqui um ambulatório médico para atender as pessoas quanto à saúde. Eu disse: irmão, que ideia brilhante, vamos considerar essa possibilidade. Eu procurei saber como era a realidade, quais as necessidades de Jardim Camburi em termos de saúde. Descobri duas coisas. Primeiro, que o bairro tinha um posto da prefeitura que atendia muito bem a comunidade. Todos falavam bem do atendimento que tinham ali. Segundo lugar, eu percebi que grande parte dos moradores de Jardim Camburi tinham um plano de saúde. Então eu pensei, provavelmente essa não seja a necessidade maior que a igreja precisa investir. Mas é claro que a palavra daquele irmão me levou a perguntar: mas o que então que nós podemos fazer para atender uma necessidade gritante deste bairro? E nós descobrimos que havia uma demanda muito grande por atendimento a jovens envolvidos com algum tipo de droga.
Com base nisso, a igreja criou um centro de atendimento para jovens e famílias envolvidas com algum tipo de drogas. Queridos, depois de todos esses anos, a igreja alugou uma casa, porque geralmente essas pessoas não iriam ao espaço físico da igreja. Alugou uma casa no bairro e começou esse ministério. E eu diria para você hoje que, sem nenhum exagero, milhares de pessoas já passaram por ali. A gente conhece muitos depoimentos de pessoas que foram restauradas, de famílias que adquiriram uma gratidão grande à igreja. A igreja se tornou, através desse e de outros ministérios, uma referência para o bairro, por essa percepção de uma oportunidade que a igreja tinha para servir as pessoas ali. Queridos, essa porta aberta significa formas de influenciar com o Evangelho as pessoas que estão em nosso contexto, que estão ao nosso redor. Mas é claro que quando a gente fala sobre isso, tem que lembrar que isso é algo pessoal também, para mim e para você. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos pessoalmente para compartilhar, para servir as pessoas, as famílias, os nossos vizinhos, os nossos colegas. Eu gosto muito de uma história da minha avó materna. Ela morava numa pequena vila de interior. Ela era cristã e ela recebia folhetos evangélicos naqueles tempos. Isso, imagina, tanto tempo. Nós não tínhamos a produção de literatura evangélica aqui no Brasil. Então ela recebia de Portugal alguns folhetos evangélicos que eram chamados de tratados. Ela não sabia ler. Sabe o que ela fazia? Ela pegava o folheto, ela encontrava alguma pessoa na vizinhança ou por ali, e ela dizia assim: olha, eu recebi isso aqui, mas eu não sei ler. Você poderia ler para mim? A pessoa lia. Quando a pessoa terminava a leitura, ela falava assim: você entendeu isso? E aí ela falava de Jesus para a pessoa. Irmãos, que oportunidades Deus tem dado a mim e a você para influenciar pessoas a respeito de Jesus. Uma igreja aprovada por Deus, ela aproveita as oportunidades. Em segundo lugar, essa igreja aprovada, ela pratica a palavra de Deus. Ela pratica a palavra de Deus. No versículo 8 ainda, você tem essa frase que aparece aí: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Você tem pouca força, diz o versículo 8, mas você guardou a minha palavra. Queridos, a gente sabe que Apocalipse foi escrito em redor do ano 95 da nossa era, quase a final do primeiro século. Foi escrito por João, como sabemos, e naquela época, naquele tempo, o que aqueles irmãos de Filadélfia tinham a respeito de escritura, a respeito de palavra de Deus? Eles tinham o Velho Testamento e eles tinham a parte grande do Novo Testamento, ainda não todo o Novo Testamento, porque não tinha ainda o livro de Apocalipse. Só que o manuseio, o acesso à escritura, à Bíblia, era extremamente difícil, era muito restrito. Nós não sabemos o que é que eles tinham lá em Filadélfia de texto da palavra de Deus. Nós sabemos que algumas das cartas que Paulo escreveu, ele pedia que fosse feito um rodízio. Então, leiam essa carta e depois mandem para a igreja X, para que ela possa ler também. E vocês tragam a carta que eu escrevi para eles e leiam vocês. Você percebe a dificuldade de ter o texto da Bíblia, o texto sagrado, nas suas mãos?
Na verdade, o acesso à palavra de Deus era muito mais pela tradição oral, ou seja, uma pessoa que falava para outra e essa compartilhava com outra pessoa, e também pelos pregadores itinerantes, como Paulo. Paulo era um pregador itinerante. Ele não ficava tanto tempo numa igreja local, ele transitava, visitava as igrejas e ele dava então essa palavra em nome do Senhor. E aí a gente tem essa expressão aqui usada: você guardou a minha palavra. Como assim? Você guardou a minha palavra. Eu estava olhando, pastor Sérgio, que isso aqui fala sobre uma ação completa. Uma ação completa. Você guardou mesmo. Você guardou a palavra. Não guardou na gaveta, na estante, no celular, mas a ideia é que você gravou no coração. Ou seja, isso passou a fazer parte essa palavra passou a fazer parte da sua vida, da sua prática. E aí a gente lembra do Salmo 119, versículo 11, que diz o quê? Escondi tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Amados, nunca a Bíblia foi tão disponível na história da humanidade. Em momento algum. Eu tenho aqui um registro, 2019, nós já estamos em 23. 2019, 700 línguas no mundo já tinham a Bíblia inteira. 1.500 línguas já tinham o Novo Testamento, não a Bíblia toda. 1.100 línguas, idiomas, já tinham partes da Bíblia. Essa é a informação do Ministério Global de Tradução da Bíblia. Você percebe isso? Que coisa extraordinária! Como é que a tradução da Bíblia tem se espalhado, povos, nações, grupos humanos que eu nem você conhecemos, nunca ouvimos falar, estão recebendo a palavra de Deus. 2022, o ano passado, 166,4 milhões de textos bíblicos foram distribuídos. A Bíblia é, de muito tempo, disparado, o livro mais lido, mas pouquíssimo praticado. Você imagina se as pessoas realmente, se todos que têm acesso à Bíblia praticassem a palavra de Deus, a sociedade seria completamente transformada. O nosso mundo seria completamente diferente. Então o que falta para nós, o que falta no mundo, não é o texto sagrado, mas é a prática do texto sagrado. É a prática do ensinamento bíblico. Mas nós temos uma outra questão, essa mais recente. A Bíblia tem sido ultimamente um livro ameaçado. Ela tem sido violada na sua integridade. Pessoas querem reescrever a Bíblia. Tem sido questionada na sua autoridade e tem sido muitas vezes adulterada na sua interpretação. Mas a palavra de Jesus para aquela igreja lá na cidade de Filadélfia: você guardou a minha palavra. É possível que tudo que eles tinham de texto escrito fossem apenas fragmentos, mas eles guardaram a palavra de Deus. Ainda Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O advento do GPS é relativamente novo. E eu me lembro quando a gente viajava e a gente levava, viu, pastor, um mapa da 4 rodas, e você às vezes tinha que parar, pegar a caneta, ficar descobrindo os lugares. Isso. Hã?
acidente da Quantas, né? Quantas vezes a gente ficava perdido. Hoje é tudo tão simples. Você coloca no GPS e vai embora. Até que você chega lá e diz assim, você chegou no seu destino. Isso é a Bíblia. A Bíblia é o nosso GPS. É através da Bíblia que a gente descobre as melhores decisões, que a gente identifica o caminho que realmente a gente deve seguir. É um manual do fabricante. Como é que a nossa vida pode funcionar? Qual é a sua relação com a Bíblia? Quanto tempo você investe lendo a Bíblia? Meditando na Bíblia? O quanto da palavra de Deus você pode dizer sinceramente, não, eu não sou uma pessoa perfeita, mas essa palavra de Deus eu estou praticando. Eu estou praticando essa palavra de Deus. Uma igreja aprovada é uma igreja que pratica a palavra de Deus no mundo que tanto precisa, tanto carece. Por último, irmãos, a igreja aprovada é uma testemunha de Cristo em meio às provas, às provações. No versículo 8 ainda aparece a frase: você não negou o meu nome. Você não negou o meu nome. No verso 10, você guardou a minha exortação, a perseverança, para não desistir, não desanimar, mas prevalecer. A igreja de Filadélfia é identificada aqui nesta carta do Senhor Jesus como uma igreja que se manteve fiel a Cristo. Ela permaneceu fiel no meio de duras provas, de muita perseguição. Nos 3 primeiros séculos de história da igreja, aqui estamos falando sobre o primeiro século, final do primeiro século, a igreja sofreu uma severa perseguição. Não foi fácil. Ser cristão poderia significar uma sentença de morte. Os cristãos eram punidos com prisão, confisco de bens, banimento e até mesmo a morte. É interessante a gente lembrar, queridos, a essa altura, que João estava exilado na ilha de Patmos. Por qual razão? Por causa da sua fé, por causa das suas convicções como cristão. E aí a gente sabe que a perseguição aos cristãos tinha 2 origens. Primeiramente, a perseguição movida pelos judeus não convertidos. No versículo 9, vai dizer que esses judeus não convertidos representavam a sinagoga de Satanás, uma palavra muito dura que Jesus usa aqui. Como todos nós sabemos, os líderes judeus, eles condenaram Jesus. Os líderes judeus condenaram Jesus. Em Atos capítulo 8, a perseguição se levantou de tal maneira contra a igreja que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Uma grande massa de cristãos, eles precisaram sair de Jerusalém. Então aquilo que nós chamamos a dispersão, eles foram para outros lugares por causa da sua fé, por causa da perseguição que eles estavam enfrentando em Jerusalém. Mas a segunda origem da perseguição tinha a ver com o Império Romano. Após a morte do imperador Júlio César, isso 44 depois de Cristo, o Senado Romano tomou uma decisão que foi a de divinizar o imperador romano. Então passou-se a exigir culto ao imperador romano. Daí que vem aquela expressão Ave César, porque era obrigatório o cumprimento, quando as pessoas se encontravam, de levantar a mão e dizer Ave César, que significa César é Senhor. Aí deu ruim, porque os cristãos não aceitaram de maneira nenhuma. Para eles,
Jesus Cristo é Senhor. Então eles contrapunham aquele cumprimento dizendo: Jesus Cristo é Senhor. E aí você já imagina o resultado disso, o que isso significou. Nós sabemos que o Império Romano, ele tolerava as religiões dos povos conquistados. Então, por exemplo, eles toleravam o judaísmo, a expressão do judaísmo, e outras também. Povos que eles conquistavam, eles deixavam eles praticarem a religião deles, só com uma condição: tinham que adorar o imperador. Essa era a condição. E os cristãos, como disse, eles não aceitaram isso. Eles não aceitaram dividir a sua lealdade a Jesus. E aqui a igreja de Filadélfia, Jesus diz: você não negou o meu nome. Ou seja, não recuou, não desistiu, não amarelou diante da perseguição. Nesse ano que nós estamos vivendo, queridos, a estatística é recente. Há 360 milhões de cristãos que nesse momento estão sendo perseguidos pela sua fé em algum lugar do mundo. Isso representa uma pessoa para cada 7. E essa perseguição pode ser restrições leves, até mesmo a pena de morte, como a gente lê de vez em quando sobre o que acontece em alguns países. Mas eu acho que a gente pode trazer isso para perto. Aqui mesmo, entre nós, ainda existe aquela perseguição que não é declarada, mas há pessoas cristãs, seguidores de Jesus, que enfrentam perseguição na família. Na família. Enfrentam perseguição na escola, na faculdade, no trabalho. São às vezes discriminadas em promoções no trabalho, porque elas não aceitam participar de negociatas, fazer coisas erradas, como tantos fazem. Então, por causa do nome de Jesus, essas pessoas são perseguidas, elas pagam o preço. E a pergunta então necessária é essa: você tem sido uma testemunha fiel de Jesus quando você enfrenta essas provas, como a igreja de Filadélfia? Você tem mantido a sua fé diante das dificuldades, das lutas que todos nós enfrentamos? A igreja em Filadélfia, ela manteve a sua lealdade como testemunha de Jesus. Quando a gente fala sobre igreja, pode parecer uma coisa um tanto impessoal, mas a igreja sou eu. A Memorial é você que é membro da igreja. E a igreja nunca vai além de onde vão os seus membros. Nunca. Ela vai exatamente até onde vão os seus membros, as pessoas que compõem a igreja. E o texto bíblico que a gente leu, ele nos diz que uma igreja aprovada, ela aproveita as oportunidades. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Ela pratica a palavra de Deus. Você guardou a minha palavra. Ela testemunha de Cristo em meio às provas. Você não negou o meu nome. Para que isso seja verdade em relação à igreja, precisa ser verdade na minha vida e também na sua vida. E é por isso que nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, todos nós temos aqui diante de nós esta palavra do Senhor, de Apocalipse capítulo 3. Essa é uma história tão antiga, é um texto que tem sido preservado por milhares de anos, mas essa palavra vem falar conosco hoje, especialmente quando estamos aqui celebrando o que o Senhor tem feito na vida dessa igreja em 32 anos.
Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já tem realizado aqui. Por pessoas que já passaram por aqui, estão servindo em outros lugares ou estão com o Senhor na eternidade. Obrigado por aqueles que formam essa igreja hoje, pela sua liderança, pelo seu pastor. Mas Deus, eu sei que o desejo destes irmãos, dessa liderança, é agradar ao Senhor. Antes de tudo, agradar ao Senhor, ser uma igreja que recebe a tua aprovação. E esta é a oração que faço nesse momento, Deus, por todos nós. Quando vemos estas verdades da tua palavra, permita, Deus, que elas possam chegar além do nosso entendimento, da nossa mente, mas que essa palavra possa moldar as nossas atitudes, o nosso comportamento. E nós cremos, ó Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, para nos conduzir neste caminho. Nós queremos ser crentes aprovados e queremos ser igreja aprovada pelo Senhor, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer. Durante essa semana nós fizemos uma campanha para ajudar a Darluce Coel. É uma senhora que estava internada, ela vem de um longo período de tratamento, e ontem eu tive a alegria de poder ter ido até Tijuco Preto, interior de Domingos Martins, divisa com Santa Maria de Itipá, lá nos fundos, né, naquele ermo lá, naquela região. E nós fomos ali para ajudar aquela família, e nós vamos continuar ainda com algumas campanhas. Inclusive na terça-feira virá aqui ao nosso templo um amigo nosso do SEASA para buscar o material restante que ficou aqui. E nós estamos precisando de pelo menos 3 camas de solteiro. Eu estou falando de material usado, são doações, tá, irmãos? E 2 colchões de solteiro. Nós já temos alguns materiais que foram levados, certo? Na nossa mídia nós temos ali também o contato dela. Ela colocou o Pix dela ali. Ela teve dificuldade de receber o seu benefício, porque ela estava internada. Então nós estivemos ali ontem, eu estive ali ontem, em auxílio à família. E eles pediram para agradecer à igreja, aos irmãos, aos amigos, as orações, as doações. Então, se os irmãos virem o pastor Sérgio fazendo alguma campanha ali, geralmente eu coloco o meu contato junto. Precisar de esclarecimento, tirar alguma dúvida, tá certo? Mas as doações, elas são direcionadas direto para as famílias. Não é para a nossa igreja, é uma forma de nós ajudarmos algumas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Mas nós queremos agradecer, porque a família está lá instalada. Já amanhã o jovem estará lá para trabalho, uma oportunidade de emprego também. E a nossa irmã recebeu alta na sexta-feira à tarde da Santa Casa de Misericórdia, agora, né, em Domingos Martins, porque está lá também, no antigo Hospital Vaz do Mar. Então ela recebeu alta na sexta, dona Darluce, e chegou em casa na noite. E ontem nós já estivemos ali ajudando. Então por isso eu quero agradecer aos que estão presentes aqui conosco. Eu quero convidar novamente nosso irmão Silas para mais um momento de adoração ao nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, amados.
posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Quando na glória estiver com o Rei, com todos os salvos ali cantarei. Aleluia, Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue a nossa alma lavou. Aleluia, Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. E essa é a promessa de Deus, né? Todo aquele que crê no seu Filho será salvo. Agora eu vou depender aqui da esposa do pastor, da nossa irmã Viana. Nós acertamos dentro da tonalidade, eu falei, a irmã vai ter que me perseguir, porque o playback é uma coisa. Mas eu quero que você fique de pé e cante comigo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quero ouvir. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Podeis assentar. Eu vi que alguém postou lá assim no meu zap. Eu gosto desses hinos antigos. Eu falei para ele, vou cantar um, o senhor vai gostar. Quando eu falei, o porquê ele vive, o pastor sorriu. Irmãos, eu não trouxe CD porque CD hoje é difícil. Eu também nunca vendi disco para ganhar dinheiro. São muitas gravações ao decorrer desses 50 anos. Mas hoje o que sai é esse aqui, o pendrive. E eu tenho alguns ali, com várias gravações minhas. São vários CDs que estão contidos aqui. Se você quiser ouvir novamente esses hinos, pode me procurar e eu tenho ali. Foi um prazer estar com os irmãos, uma alegria muito grande poder adorar a Deus juntos. Eu vi entrar mais um ali, ó, que eu conheço, né? Montoninho. O pai dele foi um dos maiores evangelistas que pisou em Cariacica, viu? O irmão Cícero Moura. Ele pregava e falava assim, olha aqui rapaz, ó, se você não tiver Jesus, você vai para o inferno mesmo, viu? Não tem como se desviar, não, é o inferno mesmo. Ele falava. Deixou saudade, hein, meu pai? Um abraço para você. É a irmã Janaína que está aí? Você passou ali, eu desconfiei que fosse, mas muitos anos, né? Mas é um prazer, ou foi um prazer estar com os irmãos. Que bênção. Nós temos que lembrar que no dia 26, próxima quinta-feira, às 19, deve ser 19h30, né? Na primeira igreja batista de Vitória, a celebração do aniversário do cantor cristão. Então, pastor Juarez, dá uma oportunidade para aqueles que gostam, né? Para aqueles que estão nos assistindo aí também, na primeira igreja batista em Vitória, pelos 132 anos do cantor cristão. Vai ter a participação do grande coro masculino. E aí então todos estão convidados para essa ocasião. Inclusive, nós não teremos culto presencial aqui na quinta. Nós vamos estar lá prestigiando. E lá também vai ser um culto. Então só vai mudar de lugar, certo? Queremos agradecer a presença de todos. Que o Senhor continue abençoando. E todos estão convidados para um momento singelo ali conosco, ali no nosso anexo, aos fundos. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração, de intercessão, de adoração, às 19h30 aqui na quinta-feira. E no domingo, às 19 horas, às 18 horas, escola bíblica dominical. Entretanto, neste mês de outubro, nós não estamos realizando o coral dos homens. Este mesmo coral vai estar cantando lá também, na quinta-feira. No domingo que vem, estará aqui conosco, às 19 horas. Ok? Eu quero fazer uma oração e após nós vamos encerrar com o nosso pós-lúdio. Feche seus olhos. Bendito Deus, como é maravilhoso, Senhor, estar no corpo de Cristo, que é a igreja, e ter vivenciado, a Deus, este momento aqui reunido como igreja do Senhor, com os meus irmãos. Que mensagem, Senhor, abençoada. Que louvores, ó Deus. Que mensagens cantadas aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos guardá-las em nossas mentes e corações. Que elas sejam nosso combustível, ó Deus, para essa semana que está iniciando hoje. Que nós possamos ser, ó Deus, uma igreja ativa, proativa, como a igreja de Filadélfia. Que cada cristão, ó Deus, durante essa semana, possa anunciar Jesus Cristo. E como nós aprendemos nessa noite, lá no passado, eles falavam Ave César, e nós vamos anunciar para Jesus: Ave Jesus, Jesus é o Senhor. Amado Deus, abençoa o pastor Juarez, sua esposa, sua família. Senhor, abençoa o irmão Silas, esposa, família, cada um aqui presente nesta noite. Senhor, eu peço pela minha vida, sem que nada posso fazer, Senhor Deus, assim como nossa liderança dessa igreja, desse ministério, Pai. Mas em Deus faremos proezas. Nós declaramos essa verdade, Pai, porque essa verdade fala de um Deus poderoso. E nós declaramos, Pai Santo, que essa não é nossa obra,
Essa é a obra do Senhor. Senhor, muito obrigado por estes momentos aqui vividos. Leva-nos em paz, Santo Deus, com as tuas bênçãos. Seja sobre nós. Obrigado, Senhor. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Vamos encerrar ouvindo o nosso pós-lúdio. Estaremos à porta ali para os cumprimentos finais.